Desobediência civil é um dever moral. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O presidente Bolsonaro, em um discurso há algum tempo atrás, criticou medidas restritivas tomadas por governadores e prefeitos. Entre outras críticas, falou que não vai usar violência estatal, as Forças Armadas, contra a população. Deixou claro que governadores e prefeitos não devem contar com o apoio dele caso os indivíduos façam desobediência civil, ou seja, não sigam essas leis. Mas o que é desobediência civil? É um termo que muita gente fala, mas pouca gente entende. De forma simples, desobediência civil é um ato de protesto do indivíduo ao desrespeitar propositalmente leis injustas e antiéticas. Lembra da definição do Thomas Hobbes sobre o Estado? O homem, se deixado por sua conta, regrediria ao estado de natureza, violência de todos contra todos. Portanto, os indivíduos devem abrir mão de parte da sua liberdade para o Estado para que este garanta a segurança de todos. Mas veja, os indivíduos não entregam toda a sua liberdade. Na própria justificativa para a existência do Estado, ele tem direito a apenas parte da liberdade do indivíduo, apenas aquela fração necessária para se manter a segurança. Se o Estado está fazendo leis que exigem mais do que o estritamente necessário, ele está incorrendo em erro e não tem esse direito. O próprio contrato social no qual o Estado moderno foi fundado não incluía tal direito ao Estado. Portanto, é direito pleno do cidadão não obedecer tal regra. Mais que isso, de fato, é obrigação dos indivíduos livres desobedecerem leis injustas. O termo desobediência civil foi cunhado bem depois de Thomas Hobbes, pelo filósofo americano Henry David Thoreau. Ele escreveu em 1848 o livro Sobre a Obrigação da Desobediência Civil, mais conhecido apenas como Desobediência Civil, onde descreve esse tema. Quando os indivíduos aceitam o Estado, aceitam que aquele grupo de pessoas crie leis para as demais pessoas. Mas isso não significa que esse grupo de pessoas, o Estado, possa criar qualquer lei. O Estado não está autorizado a fazer qualquer coisa que queira em nome da segurança, porque isso, por definição, implicaria na tomada de toda a liberdade do indivíduo. O indivíduo não cede toda a sua liberdade ao Estado. Para se ter uma noção do que falava Thoreau, lembre-se, ele era um abolicionista numa época em que escravidão era lei. Ele estava revoltado com o fato do governo não agir contra a escravidão. Como o Estado americano, que em sua declaração de independência diz que todos os homens são criados iguais, explicitamente cria leis tornando alguns deles escravos. Ele era um pacifista também, numa época em que o governo americano estava em guerras enormes contra o México. Não fazia sentido o governo querer empreender guerras de conquista em nome dos cidadãos americanos. Ele não pregava desobediência civil apenas nesses casos, porém, mas com relação a qualquer lei injusta, qualquer lei antiética. E me parece algo bastante justo. De fato, lei nunca foi padrão de moral, ao contrário, existem inúmeras leis injustas e imorais na história. Como mostra Thoreau, elas contradizem a própria justificativa da existência do Estado. Mas como funciona isso? Basta simplesmente dizer que está fazendo desobediência civil e você não vai ser punido? É lógico que não. Desobediência civil é um ato de protesto consciente do indivíduo contra o Estado, mas saiba que o Estado vai ignorar o seu protesto e irá usar violência contra você de qualquer forma. De fato, o próprio Henry Thoreau foi preso por não pagar impostos. Exato, desobediência civil. Ele disse que não estava pagando impostos porque aquele dinheiro seria usado para financiar a guerra contra o México, com a qual ele não concordava. Foi preso mesmo assim, mas mostrou o ponto dele, fez o protesto dele. A ideia do protesto é colocar a sua discordância contra regras absurdas do Estado. Deve-se frear a tendência dos Estados de mandar cada vez mais sobre os indivíduos. Mas nesse ponto alguém pode pensar, mas quem decide o que é uma lei injusta? Vamos seguir apenas a lei de Telemann? Faz tudo o que quiseres, pois é tudo da lei? Mesmo alguém contrário ao governo não pode fazer absolutamente tudo o que quiser. Thoreau tinha uma resposta para esse limite, a sua participação ou contribuição aos atos nocivos do governo.
Nós libertários vamos além. Todas as leis são injustas, com exceção daquele mínimo ético que é a ética libertária. Ninguém disputa que são necessárias regras para se viver em sociedade. Sim, há um custo para vivermos em sociedade, que é a necessidade de obedecermos regras de convivência. E nós, seres humanos, fomos feitos para viver em sociedade. Podemos até nos isolar por algum tempo, alguns de nós vivem em cabanas por muitos anos, como fez novamente o próprio Henri Thoreau, mas essa não é a nossa natureza. Sociedade é a nossa natureza e regras são necessárias para vivermos em sociedade. A questão é justamente quem define quais regras devemos obedecer. Os positivistas querem fazer crer que criar leis é uma atividade que precisa ser desempenhada por um grupo de especialistas, os deputados e senadores, que iriam, com as melhores das intenções e conhecimentos, produzir leis corretas. Nós, libertários, temos a visão que tais leis podem ser deduzidas, em seu mínimo ético, por pura lógica, sendo não apenas demonstráveis, mas também auto-implementadas. A propriedade privada e a liberdade é um mínimo ético. Veja os vídeos O que é a ética argumentativa e O que é o PNA sobre como chegar a esse mínimo ético. Outras regras, além da definição deste mínimo ético, também podem ser estabelecidas de forma voluntária, por contratos ou jurisprudência. Portanto, desobedecer leis estatais não alinhadas com a ética libertária, como o PNA, é o correto a se fazer. Não se deve nunca iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Essa regra faz parte do mínimo ético. Não se deve invadir ou agredir propriedade privada de outra pessoa. Porém, quando se trata de leis injustas, aquelas criadas por estados, não apenas é seu direito desobedecer tal lei, como é seu dever fazer isso. Aquele que não desobedece uma lei injusta está condenando futuras gerações a terem que baixar a cabeça para esse mesmo absurdo. Sim, você pode ser preso, pode sofrer multa, pode ser agredido, até eventualmente executado pela violência estatal por estar desobedecendo aquele papelzinho rabiscado que eles chamam de lei. Mas seus filhos e netos poderão dizer que não compactuaram com esse absurdo. Eu tenho feito a minha modesta desobediência civil a essas leis idiotas de governadores e prefeitos com certa frequência. Tenho consciência que posso ser perseguido por isso, mas no final isso mostra apenas que a fundamentação do Estado não é lógica, não é contratual, não é filosófica, é apenas a violência, o uso de força. O Estado se mostra pelo que realmente é, uma máfia. E se o Estado é uma máfia, eu não quero fazer parte deste absurdo, prefiro ser preso. Talvez você tenha visto essa foto na internet. Enquanto uma multidão fazia a saudação nazista a um discurso de Hitler, um homem cruzava os braços. Essa foto passou a ser exemplo de desobediência civil no mundo todo. Mas muita gente não sabe da história dela. Essa foto foi tirada no dia 30 de junho de 1936, no lançamento do navio Horst, em um estaleiro em Hamburgo. Hitler foi ao estaleiro e fez um discurso. Na época, ele estava no auge da sua popularidade. As pessoas na plateia, inclusive o homem que cruzou os braços, eram empregados do estaleiro. August Landmesser era um membro do partido nazista, porém não por convicção. A situação econômica na Alemanha não estava boa, membros do partido conseguiam um emprego mais fácil. Então ele entrou para o partido e conseguiu um emprego no estaleiro. O problema é que depois disso ele conheceu Irma Eckler, uma judia por quem se apaixonou. Ele foi expulso do partido, mas continuou trabalhando no estaleiro. Eles não puderam se casar, pelas regras do regime, era proibido o casamento entre católicos e judeus na Alemanha, mas se uniram e tiveram 2 filhas. Dá para entender porque ele não quis fazer a saudação nazista. Era um regime que tratava a mulher deles e as filhas dele como sub-humanos. Um ano após a foto no estaleiro, à medida que o Estado se tornava mais e mais repressor, ele e a família decidiram fugir da Alemanha. Infelizmente, foram pegos na fronteira e obrigados a voltar. Seguindo a lei de então, eles eram obrigados a se separar. Não podiam ficar juntos porque, lembra, pela lei, católicos e judeus não poderiam se casar. Porém, lógico, August Landmesser desobedeceu a lei, continuou com sua família. É evidente que não é direito do Estado separar famílias. Infelizmente, continuaram sendo perseguidos pelo regime e finalmente foram presos em algum momento em 1938. Ele foi condenado a trabalhos forçados, depois foi obrigado a fazer parte do exército alemão,
onde desapareceu num campo de batalha na Iugoslávia em 1944. Foi dado como morto mais adiante. Irma e suas filhas foram presas e passaram em vários campos de concentração nazistas, onde ela morreu também em 1938. Suas filhas, Ingrid e Irene, felizmente sobreviveram à guerra. Ingrid foi resgatada pela avó materna e enviada para a Áustria, onde ficou escondida até o final da guerra. Irene foi colocada em um orfanato, onde sofreu terríveis abusos, mas foi adotada informalmente por uma família católica que escondeu a origem judaica da menina. Ela foi a única criança do orfanato que sobreviveu. Anos mais tarde, ambas reconheceram seu pai na foto do estaleiro. Sim, August Landmesser desobedeceu múltiplas vezes leis injustas. Foi muito além de um mero ato de coragem. Mas lembra, na época dele, aquilo era a lei. O Estado desceu sobre ele com toda a sua força. Hoje, porém, aquela foto é usada como exemplo do que uma pessoa deve fazer, como ela deve portar-se num regime totalitário. Seus descendentes podem apontar aquela foto e mostrar a coragem de alguém que não se submeteu ao regime. Desobediência civil pode sim resultar em violência estatal contra você, mas certamente contribui muito mais para a humanidade como um todo. Desobediência civil é algo arriscado, cada um sabe o seu limite, mas é importante deixarmos claro sempre que possível: não compactuamos com leis idiotas, restrições de liberdade, proibições de sair de casa, proibição de trabalhar, todas essas agressões absurdas à liberdade individual que não devem ser toleradas quaisquer que sejam seus objetivos. Ninguém obedece esse tipo de lei meramente por estar escrita em um pedaço de papel, meramente porque o político está dizendo que você precisa obedecer pelo bem comum. Desobedecer a essas leis pode te fazer mal no presente, mas será melhor para todos no futuro. Não dá para terminar com outra frase que não seja a de Benjamin Franklin. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Remoção Física, escrito e narrado por Peter Turgut.